Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom, como o Tiaguinho falou, meu nome é Natan, para os irmãos que ainda não me conhecem. Conheço alguns também, não todos ainda, mas é um prazer estarmos juntos hoje, para meditar e estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E vamos dar continuidade aos estudos que já vemos fazendo todas as quartas-feiras sobre a leitura das Escrituras, como ler a Bíblia de modo sobrenatural. E vamos hoje estudar o capítulo Lendo para ser transformado, como as Escrituras nos transformam, como ler as Escrituras transforma a nossa vida. E a partir disso, nós vamos aprender com a graça de Deus hoje que nós devemos almejar sermos transformados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, sempre que nós a lermos. Nós devemos almejar desfrutar da beleza e da glória de Deus sempre que nós lermos as Escrituras. Se Deus nos ajudar, creio que vai, é isso que nós vamos aprender hoje. Mas para entender, então, essa proposta, eu criei aqui uma pergunta e uma resposta no modelo de catecismo. É um modo simples de entender uma ideia. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: o que Deus quer fazer conosco quando lemos a Escritura Sagrada? O que Deus quer fazer conosco quando lemos a Escritura Sagrada? E a resposta para essa pergunta é que Deus quer que, ao lermos as Escrituras Sagradas, vejamos e desfrutemos da sua glória, e que isso nos transforme na semelhança dele, para que a nossa vida manifeste a beleza e a dignidade de Deus. Essa seria a nossa proposição de hoje. Deus quer que nós sejamos transformados à medida que nós desfrutamos da sua glória na palavra dele. Ele deseja não apenas que nós tenhamos prazer nele, não apenas que ao ler as Escrituras, não apenas que ao abrir a palavra de Deus e meditar, nós sejamos edificados nos nossos desejos por ele, na nossa mente, mas que nós sejamos transformados, ou seja, sejamos santificados, nos tornemos mais parecidos com ele. E a partir disso, eu gostaria de meditar brevemente aqui num texto que ele explica essa ideia para nós, de sermos transformados na santidade e na beleza de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, versículo 18, nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 6. Me acompanhe aqui nessa leitura. Diz assim o texto sagrado: e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos,
Deus quer que sejamos transformados, sempre que lermos as Escrituras, na glória que Ele tem, que recebamos essa glória, que sejamos mais parecidos com Ele. E esse texto nos mostra Paulo, o apóstolo Paulo, afirmando que os que estão contemplando a glória do Senhor, no versículo 18, são transformados segundo a sua imagem. Mas quem são esses que contemplam a glória do Senhor? E quem são esses que, ao contemplar a glória do Senhor, são transformados segundo a sua imagem? Seguindo o texto, nós vamos descobrir quem são. Ele segue afirmando que ele expõe a verdade com clareza. No versículo 2, ele diz que ele, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos. Ele expõe a verdade com clareza àqueles que ouvem, ou seja, sem métodos misteriosos, sem métodos enganosos, nada que cause confusão nas pessoas. O que ele deseja é que todos aqueles que o escutem pregar compreendam o que ele está dizendo, entendam qual é a verdade que ele está expondo. E no verso 3, porém, ele diz que alguns não entendem. Se ele mesmo não encobre o Evangelho, é para os que estão perecendo que o Evangelho está encoberto. E embora ele exponha a verdade com clareza, alguns não conseguem entender. Para alguns o Evangelho ainda está encoberto. E esse Evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão ainda mortos em seus pecados. Porque, como vemos no verso 4, Satanás os cegou. Ele diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, ou dos descrentes. Ele diz isso porque estes descrentes não podem ver a luz do Evangelho de Cristo. Eles não podem ver porque o seu entendimento está cego. Esse é o motivo deles não conseguirem compreender a verdade, mesmo sendo exposta de maneira clara. Repare que Paulo não diz que Satanás, ou Deus deste século, cegou a visão dos descrentes. Ele diz que Satanás cegou o entendimento. Não é uma cegueira física, não é uma cegueira dos olhos físicos, é uma cegueira espiritual, é uma cegueira no seu entendimento. Eles não conseguem compreender, eles estão confusos quanto à verdade, estão confusos quanto ao Evangelho, porque Satanás os cegou e os enganou, mentiu, trouxe para eles tentações e os colocou em engano. Eles não conseguem entender a verdade. Essa compreensão deles está afetada. E essa já foi a nossa condição um dia. Nós já estivemos nesse lugar. Antes de conhecer a Cristo, nosso entendimento estava cego. Nossa visão estava encoberta para o Evangelho. Não podíamos entender a verdade do Evangelho. Para nós, Jesus era uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa na história, até uma boa pessoa, mas ele não era quem ele realmente é. Nós não conseguíamos entender dessa forma. É assim que o mundo, que está cego pelo Deus deste século, reage a Cristo, como se ele fosse uma pessoa comum, como se ele fosse uma pessoa que viveu na história e que fez coisas boas, mas não como se ele fosse o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador, porque o seu entendimento está cego. No entanto, meus irmãos, nós vemos no verso 6 que a cegueira causada por Satanás é vencida pela luz espiritual que Deus, como Criador, nos concede. Ele diz no verso 6, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O próprio Criador, meus irmãos, nos iluminou para que pudéssemos vê-lo, para que pudéssemos entender a sua beleza, a sua glória, para que pudéssemos conhecer a verdade.
O próprio Deus o fez. Aquele que no princípio disse, haja luz, Ele mesmo iluminou os nossos corações. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele usou o seu poder de criador para nos comunicar a verdade que nós não conseguimos entender. Ele abriu os nossos olhos, nos tirou da escuridão, iluminou os nossos olhos. Mas não os nossos olhos carnais. Vamos ver mais na frente. Como eu disse antes, a cegueira que Satanás causa não é uma cegueira física simplesmente. Cegueira espiritual. E Deus abre os nossos olhos espirituais. Em outras palavras, essa iluminação é conhecida como a doutrina da regeneração ou do novo nascimento. É o que acontece conosco quando nós somos chamados para a salvação. Nós somos regenerados. De mortos passamos a ter vida e podemos então ver ao Senhor. O breve catecismo de Westminster nos explica isso de forma muito clara na pergunta de número 31. A pergunta 31 é a seguinte: o que é a vocação eficaz? E a resposta é: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Quando Deus nos chama, nós somos iluminados em nosso entendimento, para que possamos ver a Cristo. A escuridão é retirada dos nossos olhos. O nosso entendimento é aberto. Nós podemos ver quem Cristo é. Nós podemos saber que Ele é o Salvador e o Senhor de nossas vidas. Nós podemos ver que Ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, enviado para nos redimir. Nós conseguimos entender que nós estávamos mortos em nossos pecados, que o nosso destino era a perdição, mas que nós fomos salvos por Cristo Jesus. É isso que acontece quando Deus nos chama de forma eficaz. Nós conseguimos ver a luz de Cristo por meio do Evangelho. Isso pela graça de Deus. E como afirma o pastor John Piper no livro que nós temos tido como base para estas aulas, é a criação de um novo senso, de uma nova consciência ou de um novo discernimento espiritual. Uma nova capacidade de conhecer e ser encantado pela beleza divina que não é visível ao olho humano físico. Então, o incrédulo, o descrente, olha para Cristo como uma pessoa igual a todas as outras. Mas depois de sermos regenerados, nós vemos a Cristo como alguém superior, como alguém supremo, como alguém com glória resplandecente. Amém? E voltando aqui ao versículo 18, nós percebemos no capítulo 3 de 2 Coríntios, o que está escrito agora aí nesse versículo. A glória que nós passamos a conhecer é a glória que vamos desfrutar e que vai nos transformar. Veja aí, ele diz que todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Isso não é apenas, meus irmãos, uma nova noção religiosa. Não é apenas um novo pensamento sobre religião. Isso não é apenas uma verdade doutrinária. Essas coisas são boas, mas não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que a glória de Cristo é contemplada em sua palavra. E assim nós somos transformados na semelhança dele.
É algo que nos impacta, não somente na nossa intelectualidade, na nossa maneira de pensar, na nossa opinião. Isso nos recria, isso nos faz novas criaturas. Em outras palavras, isso nos torna mais santos, mais parecidos com o Senhor. É isso que está sendo dito. Eu peço que você abra sua Bíblia rapidamente em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. E nós vamos entender a partir desse versículo essa afirmação de Paulo sobre iluminar o entendimento. Ele fala sobre isso também na carta de Paulo, na carta dele aos Efésios. Ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 18: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha pelo que Paulo ora pelos Efésios, para que os olhos do coração sejam iluminados. Não apenas os olhos físicos, não simplesmente o ver a beleza da criação de Deus, mas o de conhecer o próprio Deus, de ter entendimento espiritual de quem Deus é, de que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse entendimento é o entendimento pelo qual Paulo ora a Deus pelos Efésios. E é este entendimento também que ele está se referindo lá em 2 Coríntios, no texto que nós estamos meditando aqui. Então nós olhamos para esse versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 3 e vemos que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Mas o que é isso? O que isso significa? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, você não precisa abrir agora, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. É o que Paulo está dizendo lá em Romanos. E toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Versículos anteriores, no capítulo 1, ele fala que o homem trocou a glória de Deus pela glória da criação. Ele passou a adorar as coisas criadas e não ao Criador das coisas. O homem trocou Deus por todas as outras coisas que ele acha importante. E esta, na verdade, é a essência do pecado. Nós valorizamos mais as outras coisas do que Deus. E eis aí o que nós percebemos como ser destituídos da glória de Deus. Nós deixamos de desfrutar de Deus para desfrutar das coisas da terra, para desfrutar de todas as outras coisas, que, embora possam ser muito boas, elas não são Deus, elas não são o próprio Deus. As coisas criadas apontam para o Criador, e a Ele é que nós devemos adorar. Toda a adoração, aquilo que não é Deus, é idolatria. E é este o problema da humanidade. Ela não reconhece a Deus como seu Deus. Ela não reconhece Ele como o Senhor, como o Criador de todas as coisas, como o dono de todas as coisas. Ela se rebela contra Ele e passa a adorar quaisquer outras coisas. Então a humanidade perdeu a glória de Deus, foi destituída, ela está carente. É como se ela tivesse perdido um tesouro para adorar o baú onde o tesouro fica. Ela deixou de desfrutar de algo excelente para desfrutar de algo que não se compara ao tesouro. Preferimos outras coisas em lugar de Deus e perdemos o resplendor divino, a glória que deveríamos refletir. Mas nós, lembrando do que nós vimos anteriormente, fomos iluminados. Fomos iluminados com a luz do Evangelho, que nos mostrou Cristo como nosso Salvador. E a partir disso, nós somos restaurados. A nossa glória, a glória que Deus,
quis dar ao homem desde o princípio dos tempos, está sendo restaurada. Como diz no versículo 18, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, ou em outras versões, de glória em glória. Quando nós desejamos Deus e temos prazer em Deus, os desejos pecaminosos do nosso coração são expulsos. Então, quanto mais desejamos a Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos. Isto é algo que nós precisamos guardar hoje em nossa mente. O desejo por Deus nos livra dos desejos pelos pecados. Nós somos sempre enganados quando desejamos aquilo que nós achamos bom. Mas nós sempre acertamos quando desejamos aquilo que Deus acha bom. Aquilo que Deus nos mostra em sua palavra. E é em sua palavra que nós encontramos a glória que nós podemos desfrutar. É quando lemos a sua palavra, é quando damos atenção a ela, é quando separamos tempo para meditar, para ler o texto bíblico, em espírito de oração, que nós temos contato com a glória de Deus, esta glória que está acessível a todo aquele que crê nele, a todo aquele que crê em seu Filho Jesus. Todos aqueles que, como nós foram iluminados por este novo entendimento, pelo entendimento correto de quem Deus é, são transformados de glória em glória, são transformados em glória cada vez maior. Nós somos santificados, em outras palavras. O caráter de Deus, a beleza de Deus, está sendo transmitida a nós por Ele mesmo, porque estamos desfrutando da sua glória, porque estamos desfrutando da sua beleza. E esse é o desejo de Deus, que ao desfrutar da sua beleza, da sua santidade, nas Escrituras, nós sejamos mais semelhantes a Ele. E de que forma isso acontece? Quando nós desejamos a Deus, nós desejamos menos o pecado. É uma reação natural no coração de todo aquele que está sendo santificado. Todo aquele que está crescendo na caminhada com Cristo, todo aquele que está crescendo em santificação, está naturalmente se arrependendo mais dos seus pecados. Ele está desejando pecar menos e desejando fazer mais a vontade de Deus. Aquele que antes mentia compulsivamente, cada vez mais percebe o engano do seu coração, cada vez mais percebe que a mentira não lhe trará satisfação, mas que a obediência ao Senhor trará satisfação. E ele se arrepende do seu pecado. Cada vez aquele que cobiça, que não consegue ficar feliz com aquilo que tem, mas deseja ardentemente ter o que os outros têm, percebe como ele está enganado e passa a se arrepender e desejar o próprio Deus e ficar satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Isto é amadurecer na fé, isto é amadurecer na luta contra o pecado. Isto é ser santificado. Não se trata de ser perfeito nesta terra, mas se trata de crescer na semelhança de Deus até o dia final da nossa glorificação. Lembro aqui de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que agora não sabe bem o que deseja, se fica aqui na terra em prol dos irmãos ou se parte para ficar com Cristo, que ele diz, o que é muito melhor. Depois ele define, eu preciso cumprir a missão e eu devo ficar aqui com vocês, mas partir e estar com Cristo é muito melhor. É a nossa glorificação final, é aquilo que acontecerá conosco. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, perfeito, sem tentações, sem chances de cair em pecado novamente, sem a possibilidade de desagradar a Deus,
Mas até lá, na luta contra o pecado, nós devemos lutar para estarmos satisfeitos com o Senhor, para termos prazer no Senhor. E esse prazer virá da leitura, da meditação e da oração na sua palavra. Amém? Caminhando já para o final, meus irmãos, nós entendemos aqui o que é a verdadeira santidade. É desse desejar e desfrutar Deus que vem a verdadeira santidade. Ela não vem simplesmente de um esforço para externamente parecer santo, para externamente parecer bom, para que os homens nos achem bons. Isto, na verdade, é muito criticado pelo próprio Cristo, quando ele fala aos fariseus. Ele critica esse tipo de coisa porque é justamente o que os fariseus, os mestres, falsos mestres da lei da época, faziam. Eles buscavam aparentar santidade, aparentar pureza, quando os seus corações estavam cheios de pecado. Mas o próprio Cristo, no Sermão do Monte, nos ensina isso, nos ensina sobre qual é a verdadeira santidade e como esta verdadeira santidade produz obras que glorificam a Deus. Como esta transformação, por desfrutar o Senhor, pode nos transformar. Abra sua Bíblia para nós concluirmos esse momento em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos do 11 ao 16. Mateus 5, do 11 ao 16. Vamos ler juntos. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que Jesus dizendo que devemos nos alegrar quando formos perseguidos. Mas por que nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos? Ele diz, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ele diz isso no versículo 12. O motivo de um cristão, de um discípulo de Cristo, se alegrar quando for perseguido, quando estiver sofrendo, não é algo que está na terra, mas é a recompensa que ele receberá nos céus. A esperança que ele tem naquilo que Deus será para ele, lhe leva a se alegrar, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de calúnia, mesmo em tempos de sofrimento. O discípulo de Cristo pode se alegrar, porque ele sabe que a sua recompensa está garantida. Ele sabe que a alegria eterna que ele receberá supera em muito qualquer paz ou descanso terreno. As dores deste mundo não se comparam com as alegrias do mundo que virá, daquilo que Deus nos dará, da alegria eterna que vamos desfrutar. E por isso, nós podemos nos manter alegres mesmo nos momentos de sofrimento. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ele diz a partir dos versos 13 até o 16, que nós somos o sal da terra. Veja só como ele conduz, ele conecta esta alegria na perseguição,
esta esperança na recompensa com as obras terrenas. Somos o sal da terra e a luz do mundo, é o que ele diz. Ele diz que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, é onde ele conclui este trecho. Ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Ou seja, meus irmãos, o segredo de como nossas boas obras glorificam a Deus é que nós desfrutamos a Deus mais do que qualquer outra coisa. E ao desfrutar a Deus mais do que qualquer outra coisa, nós estamos muito mais propensos, dedicados a obedecê-lo, a glorificá-lo, a refletir a sua glória. O prazer, o desfrute em Deus nos leva a obedecê-lo, a viver para Ele. E as pessoas, o mundo, pode ver a glória de Deus em nós. Quando nós amamos, quando nós partimos o pão, quando nós servimos, quando nós perdoamos. Nós não temos mais dívidas com o Senhor. Cristo pagou todas as dívidas. Podemos perdoar todas as dívidas que alguém tem conosco. Nós podemos amar, mesmo aqueles que aparentemente não merecem. Amar os nossos inimigos é o que Jesus ensina. Nós podemos fazer tudo isso, porque a nossa recompensa está nos céus. Está garantida, não está nesta terra. Não estamos buscando a recompensa desta terra, mas a eterna. Então, concluindo este momento, o que Deus quer fazer conosco quando lemos a Escritura Sagrada? Respondendo essa pergunta, Deus quer que, ao lermos a Escritura, nós desfrutemos da sua glória e que isso nos transforme na semelhança dele, para que a nossa vida manifeste a beleza de Deus. Deus está comprometido em nos santificar, à medida em que nós abrimos a sua palavra e humildemente nos voltamos a ela, para buscar nela ver ao Senhor, ver o que o Senhor está dizendo ao nosso coração, ver o que o Senhor quer nos ensinar, ver os passos que Ele quer nos conduzir. Na sua palavra nós encontramos isso. Nós encontramos sua beleza, nós encontramos sua glória. Meus irmãos, eu acredito que nós precisamos perseguir essa transformação, essa semelhança com Cristo. Se nós precisamos ler a Bíblia para isso, então que nós ajustemos o nosso ritmo da vida, nosso estilo de vida, nosso dia a dia, para que as Escrituras tenham o seu lugar no nosso dia. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. O salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Que nós sejamos bem-aventurados, meus irmãos. Não apenas felizes no Senhor, mas além de felizes no Senhor, mais parecidos com Ele, mais santos, assim como Ele. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe.